Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. Doutora Juliane Penteado, muito boa tarde. Como vai você? Tudo bem? Boa tarde, Og. Tudo bem e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Doutora Juliane traz pra gente hoje um assunto bastante importante que muito se fala no meio, né, trabalhista hoje, que é a questão do burnout. Burnout é quando a pessoa entra em parafuso, vamos dizer assim, estafa e estresse por causa do trabalho. Doutora Juliane, por que o burnout hoje tem sido tão comum, principalmente entre servidores públicos, hein? Exatamente. O burnout, então, é o síndrome do esgotamento profissional. Ele é um distúrbio emocional que é ligado diretamente ao trabalho. Hoje a Organização Mundial de Saúde já reconhece esse fenômeno ocupacional desde 2022. E como que ele se caracteriza? Uma exaustão extrema, uma sensação de negativismo em relação ao trabalho, uma queda de desempenho, um desânimo mesmo, né, um desalento. E a gente percebe muito, tenho percebido bastante isso entre os trabalhadores, as pessoas que trabalham no serviço público, porque às vezes há uma pressão institucional nesse sentido, tem alguns lugares têm metas que têm que ser cumpridas, né, e às vezes a falta do reconhecimento também, porque o serviço público, apesar de ter uma certa estabilidade com relação a salário, com relação a carga horária, existem alguns setores que isso vai além. Então, é um serviço que às vezes ele é desgastante, como eu disse, existe essa pressão também institucional e às vezes a falta também de, o que a gente observa que os comentários são de que nada contra a maré, né? Então, às vezes, aquela pessoa que é muito dedicada, que gosta do serviço bem adequado, nem sempre ela consegue ver o resultado que se espera. Então, acaba que favorece muito essa síndrome no serviço público. Uhum. E, doutora, como é que o servidor pode identificar que está com burnout? O que ele tem que fazer para identificar? Quais são os sintomas e os primeiros passos para buscar a sua aposentadoria por isso? O importante é sempre que a pessoa busque um profissional médico, né, ou um psiquiatra, ou um médico do trabalho, que vá fazer o diagnóstico mais preciso, né? Claro que isso depende de uma avaliação do profissional específico. E o que a gente percebe nos grandes casos é realmente o cansaço excessivo, uma irritabilidade, a insônia, falta de motivação, uma certa crise de ansiedade. O interessante é que isso está ligado ao trabalho. Então, o burnout, que é o esgotamento profissional, ele vai estar ligado ao excesso de trabalho ou excesso de cobrança em relação a esse trabalho. Quando uma pessoa perceber esses sintomas, ela tem que imediatamente procurar o profissional de saúde que vai fazer o diagnóstico se é burnout por si só ou se pode ser uma outra coisa. Em sendo burnout, é possível pedir o afastamento para garantir essa proteção previdenciária. Então, essa pessoa pode se beneficiar com isso, até porque, para fins previdenciários, isso tendo relação com acidentes de trabalho, portanto, ele terá uma proteção a mais com relação a outras possíveis consequências disso, né? Então é importante que haja esse diagnóstico mais preciso. Uhum. E o servidor, ele afastado por burnout, ele perde remuneração? Não, exatamente não. Diferente do caso do INSS, né, que é o pessoal do privado, você vai ter que solicitar isso no instituto, e aí os primeiros 15 dias realmente são pagos pela empresa. No caso do servidor público é igual, porém a diferença é que ele vai ter a manutenção da sua remuneração e aí ele passa a receber depois um auxílio por incapacidade. Então, esse auxílio por incapacidade, ele vai estar previsto dentro do regimento, do estatuto de cada servidor. Então, precisa verificar, primeiro, se é um servidor público efetivo, ele vai ter ligação com o quê? Com o Estado, com o município, ou é federal, com a União? Ou então, se ele é um servidor que não está efetivo, ele é contratado, aí sim, ele vai para o INSS.
E quando o burnout ele é reconhecido aí como doença que está relacionada diretamente ao trabalho ali do servidor, tem direitos adicionais? O servidor pode ter alguns direitos e se tiver, quais são esses direitos? Neste caso, ele vai ser considerado, então, um afastamento acidentário. Então, em sendo servidor público, esse laudo, ele tem que fazer a identificação do nexo de causalidade entre os efeitos do burnout em si e o ambiente de trabalho. Então, ele vai ter ali uma estabilidade, né, reabilitação profissional, em alguns casos ela pode ser necessária, como uma readequação. Às vezes a gente percebe que o ambiente de trabalho que o servidor está, ele pode trazer uma certa toxicidade para ele. E veja, quando a gente fala esse termo, não significa que é o ambiente como um todo, mas para esta pessoa específica aquilo se tornou. Então, a ideia é que haja essa identificação. Esse servidor, ele poderia, porque é muito complicado para o servidor, ele não tem como, ou ele pede exoneração, não tem como mudar simplesmente de empresa, né? Então, ele vai ter que solicitar o afastamento, muitas vezes, porque trabalho acaba que piora a sua condição, né? Então, ele precisa do afastamento, sair para se tratar adequadamente, e às vezes esse afastamento tem que ser muito mais do que 1 mês, 2 meses. Tem casos que a pessoa precisa ficar até 1 ano afastado, porque o retorno àquele ambiente é que vai proporcionar uma maior exaustão, os efeitos vão voltar, as ansiedades vão voltar. E aí é o momento dessa pessoa entender e solicitar perante o RH, perante o seu serviço público, uma readaptação. E é sempre importante que essa pessoa esteja sempre amparada por bons profissionais da saúde, além do profissional de direito, porque essa linha de encontro, né, entre o nexo de causalidade, como eu disse, burnout e o ambiente de trabalho, ela que faz fazer toda a diferença para trazer depois o suporte que essa pessoa precisa, tanto para se manter no trabalho, ter o afastamento e depois retornar no melhor ambiente para ele. E que mensagem que a gente poderia deixar, doutora Juliane, para quem está enfrentando o burnout no serviço público aí? Olha, Og, eu vou dizer que é uma mensagem minha para quem está ouvindo. Eu tenho recebido muitas pessoas buscando algum tipo de encaminhamento jurídico, mas é importante que as pessoas percebam isso antes delas caírem de vez, porque às vezes elas vão buscar o remédio quando o estágio já está muito avançado. E quando eu falo de remédio, não é o remédio médico, não, é o remédio jurídico mesmo. Então, percebam isso, não é uma fraqueza. A gente precisa entender que o trabalho, ele tem que ser também prazeroso. A gente não pode deixar o trabalho ser mais que a gente, como seres humanos, né? E procurar sempre uma assistência médica, mas também procurar um apoio jurídico. Procurar identificar, se afastar quantas vezes for necessário, cuidar-se e tratar corretamente isso. Mudar, às vezes, algum estilo de vida, alguma forma de olhar para o trabalho também ajuda. E aí, enfrentar o que tiver que ser feito através dos profissionais adequados. Como eu disse, tanto no apoio médico, mas principalmente no apoio jurídico para identificar essa prevenção dos seus direitos trabalhistas e previdenciários. Maravilha, doutora Juliane Penteado. Muito obrigado mais uma vez pelo assunto de hoje, que eu acho que interessa muita gente. Burnout virou, né, a doença da moda hoje. Muita gente estressado, muita gente, né, com desgaste trabalhista e tal. E é uma atenção que precisa se ter em relação a isso. Doutora Juliane, muito obrigado. Boa semana e até a próxima segunda. Eu que agradeço. Um abraço a todos e todas. Tchau, tchau. Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres.